Então, vamos encerrar convidando a subir ao palco o senhor Paulo Briguet, escritor e jornalista, editor-chefe e colunista do Brasil Sem Medo, estudante da obra do professor Olavo. Seja bem-vindo. Com vocês a palestra O Professor de Liberdade, Olavo e a Salvação do Brasil. Que saudade, né? Que saudade. Vocês lembram dessa música? Certamente. Muitos aqui lembram. Para quem não sabe, essa música era o tema de abertura do True Outspeak, que o nosso professor apresentava. O pessoal achou a minha apresentação ali? Opa, pode ir. O professor de realidade, Olavo e a salvação do Brasil. Eu costumo começar todas as minhas aulas e todas as minhas palestras com essa pequena oração de Santo Tomás de Aquino, que alguns chamam de oração do estudante, outros de oração do escritor. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com maravilhosa harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o rigor para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, pelos séculos dos séculos. Amém. Olavo, você sempre ensinava a gente que o método confessional havia sido introduzido na nossa civilização por Santo Agostinho. Então, depois de tantas palestras interessantes, né, de tantos depoimentos bons, de tantas aulas que a gente teve aqui, eu resolvi fazer o encerramento pelo método confessional. Olha só, quem que é esse menininho que está aí no meio? Sou eu. Isso aí é dia 17 de janeiro de 1971. Aquele senhor que está ali na direita é meu pai, que também era escritor. Temos até um livro juntos. Meu pai também se chamava Paulo. E meu pai morou na Casa do Estudante, em São Paulo,
no mesmo lugar em que o Olavo morou durante alguns anos. Por pouco, eles não se conheceram pessoalmente, talvez até tenham se cruzado. É possível. Porque os dois melhores amigos do meu pai, Arno Praz e João Leonardo, moraram na casa do estudante e foram amigos do Olavo de Carvalho. Tanto o Arno Praz quanto o João Leonardo entraram para a guerrilha, entraram para a luta armada, para o terrorismo, e morreram, perderam a vida assim. Eu posso dizer então que eu estou aqui porque meu pai decidiu não entrar na luta armada. Ele decidiu não ir por esse caminho. E, de certa forma, a minha vida e a do Olavo já estavam próximas, né? Desde pequeno. Desde esse dia do meu batismo, lá na igreja do Sagrado Coração, em São Paulo. Todos os fins de semana eu ia num clube de campo que existe lá em Itapecerica da Serra, em São Paulo. É a ABB de São Paulo. Era um clube de campo. Desde bebezinho, meus pais me levavam lá. E nesse lugar, nesse clube, qual era o meu lugar preferido? Eu era uma criança meio estranha. Meu lugar preferido era a biblioteca. Então eu tinha lá 7, 8 anos, eu ia para a biblioteca. E entrava lá naquela biblioteca do clube, né? E eu adorava ler uma revista chamada Planeta. Muitos anos depois eu vim a descobrir que o Olavo de Carvalho era o principal redator da revista Planeta. Então eu já era um leitor do Olavo com 8 anos de idade. Logo quando eu fiz a primeira comunhão. Olha aí, essa foi a foto mais antiga que eu achei dele, ó. Devia ser mais ou menos assim na época, né? Eu adoro essa foto. Vocês estão conseguindo ver? Não? Então, dá para apagar um pouquinho aqui? Aqui, essas luzes, ó. Não sei. Aí acho que talvez melhore, né? Não dá para ver? Melhorou? Então, olha o Olavo aqui, ó. Essa foto é de um pouquinho depois, tá? 1989. Mas aí o tempo foi passando, eu que fui criado na Igreja Católica, cresci, comecei a ter umas ideias erradas, entrei na escola, professor comunista, vocês já podem imaginar, né? Foi passando o tempo, e de repente eu me vi perdido no meio do caminho desta vida, eu me vi caído numa selva escura, estando a verdadeira via perdida. Essa aqui é a imagem do Dante Alighieri, no primeiro canto da Divina Comédia, o Canto do Inferno. Ele tinha 35 anos quando ele se viu na selva escura. Eu tinha um pouco menos. Vocês conseguem ver isso? Eu vou ficar feliz se vocês não conseguirem. Conseguem ver o que está escrito? Hã? Esse daí sou eu com 23 anos. Comunista, ateu, mulherengo, vida torta. E, para completar, diretor do DCE, não como o Rafael, né? O Rafael foi um bom diretor do DCE, ele fez um bom trabalho ali, né? Era um diretor do DCE olavista, eu não. E, para completar, sindicalista.
Eu era o imbecil sindical. Não tem um imbecil coletivo do Olavo? Eu era o imbecil sindical. Está vendo aqui? Ó, essa foto é de 1993, faz 30 anos. Me vi perdido numa selva escura. Aí um dia eu estava lá no sindicato, eu vi uma fita VHS, muita gente aqui não conhece fita VHS. Vocês lembram? Videocassete, que a gente alugava, né? Geralmente tinha, às vezes enrolava, né? Enrolava e tinha que tirar, tinha que rebobinar, tinha que devolver a fita rebobinada na locadora, e as pessoas não lembram. Quem, né? Para algumas pessoas aqui, para alguns jovens aqui, o DVD já é ultrapassado. Imagina o VHS. Então, lá em 1998, eu recebi lá no sindicato uma fita de VHS com esse tema, ética, os seminários da ética, promovidos pela Prefeitura de São Paulo. Quem que estava na Prefeitura de São Paulo, naquela época, em que produziram essas fitas, 1990? A Luísa Erundina, primeira prefeita do PT de São Paulo. Eles produziram. E esses senhores aqui, olha, esse senhor aqui é o José Américo Mota Peçanha e a Marilena Chauí, que era secretária de Cultura da Erundina. Então, estamos todos ali. Mas, Paulo, a palestra não é sobre o Olavo? É sobre o Olavo. Vocês vão entender por que eu estou mostrando isso aqui. De repente, eu conheço um cara, depois de assistir, né, aqueles seminários da ética lá dos petistas, dos intelectuais petistas, falando, eu achava o máximo aquilo. Marilena Chauí é o máximo, uma beleza. Nossa, esse José Américo Mota Peçanha é um gênio. Como ele fala de Epicuro, que coisa bonita, ele falando da ética de Epicuro, que coisa maravilhosa. Eu adorava esses caras. Mas aí, de repente, eu descubro um livro chamado O Imbecil Coletivo, em que um sujeito muito atrevido falava mal da Marilena Chauí, falava mal do Peçanha. Quem ousa fazer isso? Quem ousa fazer isso? Eu descobri esse livro na livraria, na prateleira da livraria. E, veja, eu fiquei com tanta raiva que eu não queria comprar o livro. Mas eu comecei a ler, aos poucos, o livro, na livraria. Falando, não vou dar dinheiro para esse cara, mas eu vou ler o livro. E comecei a ler o livro. E, de repente, descobri que aquele filho da puta escrevia muito bem. Preciso admitir que, apesar de tudo, ele escreve bem. Mais ou menos nessa época, eu fiz uma viagem para Mariana, Minas Gerais, cidade histórica mineira. E aí eu fiz essa viagem. Era uma época que eu estava bebendo muito, uma vida muito torta, sabe? Uma vida bem complicada. E eu fui até Mariana. Em Mariana existe essa praça central, que tem duas igrejas, uma do lado da outra, como vocês podem ver aqui, exatamente aqui. Essa igreja é de Nossa Senhora da Conceição, se eu não me engano, e essa, eu tenho certeza, é Nossa Senhora do Carmo, essa daqui. Essa igreja aqui, vocês estão vendo? Estão vendo aí atrás? Conseguem ver? Essa igreja aqui, quando eu cheguei, ela estava totalmente chamuscada, destruída por um incêndio. Praticamente só estavam as paredes, todas elas enegrecidas, e o teto da igreja havia caído, ou seja, um incêndio havia destruído a igreja.
O cheiro de queimado, o incêndio havia sido recente. E o cheiro de queimado era muito forte, muito forte. E eu me lembro exatamente do momento em que eu cheguei em frente àquela igreja, destruída. Olhei para aquela parede, enegrecida. Contemplei toda aquela destruição. E pensei, isto é minha alma. Isto aqui é minha alma. Depois eu veria muitos outros cenários parecidos nos anos seguintes. Igrejas sendo queimadas, incêndios, às vezes criminosos, ou às vezes muito estranhos, como esse que destruiu a Catedral de Notre-Dame, em Paris. E percebam que a Pietà e a cruz permaneceram de pé. Isso aqui são cenas do incêndio naquela igreja de Mariana. Voltei dessa viagem e abri uma revista República. Acho que não existe mais República, existe? Acho que não, né? Em que o tal do Olavo de Carvalho escrevia. E li um artigo dele, intitulado 100 Testemunhas. Se vocês puderem, quando vocês puderem, leiam esse artigo, intitulado 100 Testemunhas. Esse artigo conta a história de Albert Schweitzer. Quem foi Albert Schweitzer? Albert Schweitzer foi um grande músico alemão, um teólogo também, um teólogo cristão, que fazia muito sucesso nas casas de concerto da Europa, mas aos 30 anos, a idade que eu tinha na época, aos 30 anos de idade, ele resolveu estudar medicina e usar toda a sua fortuna para construir um hospital na África, no Gabão, um dos países mais pobres do mundo, para atender a população local. Então ele estudou medicina, se formou médico e foi para o Gabão, onde ele virou um ídolo daquelas pessoas, salvou inúmeras vidas lá, e ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1950, quando ainda o Prêmio Nobel da Paz era atribuído a pessoas que o mereciam. Mas num dos seus livros de memória, o Albert Schweitzer se recorda de um episódio que ele viveu aos 3 anos de idade. Veja só, um senhor já na velhice, né? Recordando um episódio da sua vida aos 3 anos de idade. O episódio era o seguinte: ele estava com os pais e com alguns amigos e foi picado por uma abelha, aos 3 anos, e começou a chorar de dor. Os pais, os amigos, os vizinhos, né, acudiram o menino e foram lá cuidar dele e tal, né, acalmar o menino. De repente, um tempo se passou e ele percebeu que não sentia mais dor, mas que continuava chorando, apenas para atrair a atenção dos outros. Quando eu li esse artigo, e o Olavo diz, esse é o momento decisivo da consciência humana, aquele momento em que só há 2 testemunhas, você e Deus. 70 anos depois do ocorrido, o Dr. Albert Schweitzer se envergonhava, vejam só, se envergonhava daquele episódio vivido com 3 anos de idade. E eu lá com 30 anos, eu era aquele menino chorão. Eu descobri, eu sou esse menino chorão. Assim como eu descobri que eu era aquela igreja incendiada, eu também era esse menino chorão. E o Olavo estava me mostrando isso. Essa foi
uma das primeiras e mais sérias lições que o Olavo me deu. Aí eu resolvi ler O Jardim das Aflições, que é, na minha opinião, a obra-prima do Olavo. E no Jardim das Aflições, ele faz referência àqueles dois senhores que eu mencionei no começo, o José Américo Mota Peçanha e a Marilena Chaui. Quer dizer, a Marilena Chaui é mais no imbecil coletivo, né? Mas no Jardim das Aflições, ele destrói a noção de ética que o Peçanha defendia. Materialista, epicurista, tudo aquilo que eu era, né? Tudo aquilo que eu pessoalmente era. E ele também fala de um outro senhor que muito me influenciou, esse senhor de barba aí, tá vendo? Esse senhor de barba, que lá no ano de 1835, escreveu um pequeno texto, um opúsculo, como se dizia antes, um opúsculo chamado Teses sobre Feuerbach. E a 11ª tese sobre Feuerbach é a seguinte: até o momento, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo, mas agora a questão é transformá-lo. E o Olavo mostra no Jardim das Aflições as consequências terríveis dessa frase, dessa pequena frase. Se o que importa é transformar o mundo, a realidade não conta mais. E é exatamente isso que me foi ensinado na faculdade, quando eu fiz faculdade de jornalismo. Não importavam os fatos, não importavam as informações, não importava a verdade. Importava era ser um agente de transformação social. E quando você submete a realidade aos ditames da transformação social, seja lá o que for isso, o resultado é o desastre. É por isso que o comunismo sempre é um desastre. É por isso que o comunismo matou 134 milhões de pessoas em pouco mais de 100 anos. E nessa mesma época aconteceu um outro episódio que me deixou assim muito profundamente abalado. Eu ainda estava no sindicato e participei de uma espécie de tribunal de exceção contra um amigo, por uma questão política, que nem vem ao caso aqui. Eu só sei que eu participei desse... Seria hoje o que é um cancelamento, tá? Um episódio de linchamento moral. Eu participei disso, contra um amigo, um homem extremamente íntegro, um poeta, inclusive, um homem talentoso, correto, e eu participei disso por uma razão política. Eu fiz isso. Graças a Deus, eu vivi o suficiente para pedir perdão a esse amigo. Mas eu me lembro que quando aconteceu isso, no dia seguinte ele escreveu um artigo em que ele lembrava o caso do Ezra Pound, o poeta americano que ficou preso numa jaula na cidade de Pisa, na Itália, porque ele era considerado inimigo pelos americanos. Tá certo que o Ezra Pound falou muita besteira, apoiou o governo fascista e tudo mais. Isso a gente sabe. Mas esse meu amigo não era nem um pouco fascista. Jamais teve as posições que o Ezra Pound teve. Mas ele se comparou ao Ezra Pound sendo enjaulado e exposto publicamente, porque era um inimigo do Estado. Aí, tempos depois, veio essa cena. A minha cabeça começou a mudar. A igreja queimada, o menino Albert Schweitzer, a jaula de Pisa, tudo isso foi acontecendo. Em janeiro de 2002 eu vi essa cena. Um corpo no meio da estrada, era o corpo do prefeito de Santo André, Celso Daniel.
a segunda liderança mais importante do partido do PT. A segunda liderança mais importante do PT. Seria provavelmente o ministro da Fazenda do primeiro governo Lula. Coordenador da campanha presidencial do Lula. Foi encontrado morto no meio da estrada. E depois dele, mais 11 pessoas mortas em circunstâncias, vamos usar um termo eufemístico, misteriosas. O garçom que atendeu o Celso Daniel naquela noite, na noite do crime, foi morto. O rapaz o motociclista que testemunhou a morte do garçom foi morto. O médico legista morreu. O primeiro policial que atendeu, que encontrou o corpo de Celso Daniel, morreu. Um dos criminosos morreu na prisão. 11 mortes. Isso aconteceu há 20 anos. E aí meu pai, que era um homem de esquerda, falou assim: isso não está certo. Isso não está certo. E eu descobri que havia alguma coisa muito errada com aquilo que eu acreditava. E aí veio o Olavo para nos mostrar, para mim e para todos, que nós estávamos vivendo uma mentira. Nós estávamos vivendo uma mentira. Nós estávamos vivendo um teatro, uma grande encenação. Os dois lados da tesoura, as duas lâminas da tesoura, que cortavam para o mesmo lado. Ele me ensinou isso. É claro que ele me ensinou muito mais. Ele me ensinou a escrever. E ele dizia: eu só acredito em quem escreva e fale com o coração nas mãos. E aqui coração nós não devemos tomar pelo sentido moderno da palavra, que a gente associa geralmente o coração ao sentimento, né? Ou até o sentimentalismo. E não é isso. O coração no sentido bíblico significa o centro da consciência, a sede da consciência. Escrever com o coração nas mãos é escrever com absoluta sinceridade, como ele fazia, escrever e falar, né? Como ele fazia e falava como ele fazia nos seus artigos e no True Outspeak, que significa exatamente isso, True Outspeak. Eis que o tempo passou e conheci um cara. Naquela época, eram os blogs, né? Naquela época não tinha rede social. A rede social, a gente chamava, era a rede antissocial, que eram os blogs. A gente escrevia, tinha uma comunidade de blogs, que eu escrevia, e de repente eu comecei a ver que as minhas opiniões estavam desagradando muito as pessoas. Estava desagradando muito aquele pessoal que havia sido formado comigo, aquele pessoal que havia militado comigo na política, que havia trabalhado comigo no sindicato, que havia trabalhado comigo no jornal. As pessoas começaram a me criticar muito, comecei a apanhar muito. E até essa época, mais ou menos 2003, 2004, eu li o Olavo escondido. Eu li o Olavo escondido, assim como eu fazia na época do sindicato. Porque se algum companheiro do sindicato me pegasse lendo o Olavo, gente, é pior que pegar... Não, eu estou vendo pornografia. Ah, bom. Né? Olavo não. Né? Mas é aquela história. E eu conheci um cara que falou com vocês aqui hoje, o Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo... Para ele, eu percebi que o Silvio Grimaldo estava muito próximo do Olavo. E para ele eu tive coragem de falar: olha, eu leio tudo que esse cara escreve.
Você conhece ele? Conheço ele. Eis que passou um tempo, eu comecei eu me assumi como conservador, e se assumir como conservador até pouquíssimo tempo atrás, gente, era praticamente como você dizer assim: eu sou um assassino, eu sou um psicopata. Era a mesma coisa, era exatamente a mesma coisa que dizer, eu sou um psicopata. Eu me assumi como conservador, continuei apanhando muito, perdi a maioria dos meus amigos. Tá? Eu costumo dizer que meus amigos de esquerda se dividem em dois grupos: aqueles que acham que eu sou um bandido e aqueles que acham que eu sou louco. Os que acham que eu sou louco até tudo bem, né? Tapinha nas costas, tal. Agora os outros, sim, me odeiam mesmo. Então tive que reconstruir a minha vida. E foi nessa época que eu comecei a ter contato com o Olavo, comecei a estudar em profundidade a obra do Olavo. E ele começou o COF em 2009, né? 2009. Eu já estava completamente na esfera, na olavosfera, né? Os brasileirinhos dizem que a gente vive na olavosfera, e é verdade, porque ele redefiniu os termos da nossa compreensão do mundo. E eis que em 2013, olha lá, 2013, em junho de 2013, há exatamente 10 anos, eu fui para a casa do Olavo, no primeiro encontro de escritores brasileiros na Virgínia. Foi lá o Bruno Garchagen, aí está do meu lado, ele usava gravatinha borboleta na época ainda. O Olavo, né? O Rodrigo Gurgel, e aqui o Miguel Bruno Duarte, um escritor português. Ninguém sabe por que ele foi, né, naquela vez, o Miguel Bruno. Depois eu nunca mais vi o Miguel Bruno. Mas, enfim, foi muito bom. Conheci essa pessoa aqui, o Silvio já. Não vou ficar repetindo aqui o que o Silvio dizia. Tudo que ele disse é verdade. O Olavo era exatamente a pessoa que vocês viam nos vídeos. Tá? Ele não mudava. Não é, assim, não é aquele cara que aperta o play, o cara muda de voz. O cara fala diferente. Vocês sabem quem está falando? Não é assim. Ele não muda de voz. E aí, fui me aperfeiçoando. Aqui eu estou com pouquíssimo... Parece que essa pessoa tem alguma intimidade com armas de fogo aqui. Pessoal, essa foto fez a maior polêmica lá em Londrina, onde eu moro, entre o pessoal da esquerda. Fez a maior polêmica. Passavam isso daqui como se fosse a prova de um crime. Tá? Mas eu confesso para vocês que o primeiro tiro, eu errei feio. O Olavo falou para mim: pô, Briguet, assim você vai acertar meu vizinho, porra. Mas no segundo eu acertei no alvo. Sorte de iniciante, mas acertei. Todos nós passamos por isso. Eu amo essa foto aqui. Essa foto, ele confessando, lá na igreja de São José, né? St. Joseph, lá em Richmond. Essa foto é perfeita porque mostra o que era o Olavo, né? O Silvio falou uma coisa interessante, que ele levava livro para todo lugar. Olha a prova aqui. Olha aqui a prova. Ele está na fila de confissão, e a cara das crianças, né? Uma coisa... Essa foto é uma obra... É do Josias, né? Está no livro, nesse novo livro aí, que foi lançado agora. É esse livro que está à venda aqui, né? Olha que bonito, ó. Gente, fotos do Josias Teófilo, tá? Eu estou que nem o Milton Neves, o Milton... Como é que é o... É o Milton Neves, né? Que faz merchan durante as transmissões. Mas é isso, esse livro está muito legal. E o Olavo, gente... vejam, qual foi a época em que eu estive no Olavo pela primeira vez? Junho de 2013. O que isso lembra para vocês? Exatamente aquilo que todo mundo viu, né?
O Brasil mudou completamente a partir daquele momento. O Brasil mudou completamente. E o Olavo, é uma coisa que eu sempre costumo dizer, o Olavo é o único filósofo, eu não tenho notícia de outro filósofo que tenha tido o seu nome gritado pela multidão nas ruas. Eu não estou falando isso de ouvir falar. Eu estive lá, eu estive na Avenida Paulista e eu vi 1 milhão de pessoas gritando: Olavo tem razão. No Brasil inteiro, Olavo tem razão. Fora Foro de São Paulo. Meu Deus, como esse homem conseguia acertar tanto? Vocês viram o discurso do Lula ontem, no Foro de São Paulo? Como é que o homem podia acertar tanto assim? Então, eu vi tudo isso acontecer e me considero um privilegiado. Mas eu queria, já partindo para o final, falar de um conceito. Antes disso, eu queria falar o seguinte: qual foi a natureza da contribuição do Olavo? O Olavo foi um grande analista político? Sim, ele foi. O Olavo foi um grande crítico cultural? Sim, ele foi. O Olavo foi um grande escritor? Sim, ele foi. O Olavo era o maior mestre da língua portuguesa em atividade no Brasil. Era o maior mestre da língua portuguesa em atividade no Brasil. Comparável aos grandes, a Machado de Assis, Gustavo Corsão, Euclides da Cunha, Graciliano Ramos. Comparável aos grandes. O Olavo foi uma pessoa que a gente adorava ouvir. Foi um grande piadista? Foi. Os apelidos, foi um grande criador de apelidos? Foi. Era um bom contador de histórias? Era. Era um pai amoroso? Era. Era um amigo generoso? Era. E vou dizer para vocês, ele conseguia até ser um inimigo generoso. Mas esse homem que tanto contribuiu para a alta cultura do nosso país, esse homem que mudou o curso da história, ele fez algo que pouca gente seria capaz de fazer. Quase nenhum grande escritor soube fazer isso. O Olavo dizia que o escritor tem por função dizer às pessoas aquilo que elas já sabem e sentem, mas não conseguem expressar. Em outra aula, ele diz: o sofrimento indizível é muito pior do que o sofrimento dizível. Sofrer em silêncio, sem poder verbalizar aquilo que nós estamos sofrendo, é muito pior. E nós todos vivíamos assim. Nós tínhamos aquela angústia, a angústia de ser brasileiro, o sofrimento de ser brasileiro, aquela sensação de injustiça, a sensação de que tudo era falso, de que tudo era um grande teatro. Nós sabíamos disso, mas nós não tínhamos como expressar. E o Olavo nos ensinou a expressar. E como ele dizia, aquilo que aconteceu na ordem do tempo, ainda que seja por um instante, permanece para sempre na ordem do ser. Não vai desacontecer. O que acontece não vai desacontecer. E se aquilo que aconteceu por apenas um instante permanece pela eternidade, imagine então a obra de uma vida inteira, como a do Olavo de Carvalho.
todos os livros que ele deixou, essa grande universidade de um homem só, que é o COF, toda a contribuição que ele deu para o país, todo esse tesouro, que pelas próximas décadas ainda nós vamos descobrir novas joias dentro desse tesouro espiritual que ele nos legou. Imagine então o que isso é. Esse homem ajudou a mudar a ordem do ser no Brasil. E o que ele fez não pode ser desfeito. Nós não vamos mais ser enganados. Nós podemos até ser oprimidos. A mentira pode até vencer. Os ditadores podem triunfar. Eles podem até prender a gente. Eles vão nos perseguir. Eles querem o nosso sofrimento. Mas eles não vão mais nos enganar. Acabou. Acabou a era da enganação. Fim. Não existe mais. O Olavo já nos ensinou. O Olavo já mostrou o caminho. Acabou a era da enganação. Acabou o reino da mentira. Acabou o reino da mentira. Mas eu ainda digo que existe uma realização do Olavo que é maior ainda do que essa. Eu disse tudo. O Olavo foi um grande filósofo, foi um grande crítico, foi um grande escritor, foi um grande professor, formou uma geração inteira de alunos, que estão aí agora. Mas uma das afirmações mais importantes da obra do Olavo, e é muito difícil dizer isso, mas o que eu digo isso com o coração nas mãos, tá? Foi uma frase que ele disse no COF: o perdão é a lei estrutural do universo. Perdão, a expressão perdão vem do latim perdonare. Perdonare significa, é alguma coisa que é feita por completo. De perfeito, por exemplo, né? Perfeito é feito completamente, feito na sua totalidade. E donare é doar. Então, perdoar é algo intrínseco ao próprio ato da criação divina. A nossa existência é um ato de perdão de Deus. Quando você nasce, você está sendo perdoado. Por isso o perdão é a lei estrutural do universo. E por isso aqui, eu queria hoje pedir perdão para o nosso professor. Queria pedir perdão, Olavo, quando nós não o defendemos com coragem. Queria pedir perdão quando nós não destruímos as mentiras que falavam sobre você. Nós queríamos pedir perdão quando nós não fomos corajosos o suficiente para dizer a verdade. Eu queria pedir perdão por esses que te atacam, porque eu sei que você também se preocupava com a salvação deles. Eu queria te pedir perdão por aqueles que se aproveitaram da sua generosidade para ganhar poder, para ganhar votos, para ganhar favores, fama. Eu queria pedir perdão, Olavo, por todos aqueles que se aproveitaram de você. Eu queria pedir perdão, Olavo, pelos seus queridos alunos que hoje são perseguidos e injustiçados. Eu queria pedir perdão pelo que foi feito ao Alan. Eu queria pedir perdão pelo que foi feito a Ludmila. Eu queria pedir perdão, Olavo. E eu sei que você nos perdoou. Porque agora você está ao lado daquele que é o verdadeiro perdão. O Senhor do perdão. O grande professor do perdão.
Entra depressa, Olavo, que agora não tem ninguém olhando. Aí São Pedro vai lá e fala: mas senhor, o nome do Olavo está aqui, não precisava ter entrado escondido. É que esse era o sonho dele. Ele sempre contava essa história, que ele ia entrar meio de ladinho, né? Quando ninguém estivesse olhando, Jesus ia botar ele para dentro rapidinho. Vai, entra. Mas na verdade não foi assim, né, Silvio? Não foi assim. A gente sabe que ele recebeu os sacramentos e que o padre que o confessou, depois da morte do Olavo, o padre que o confessou disse: eu nunca ouvi uma confissão tão profunda. Eu tenho certeza de que ele está hoje na glória de Deus. Obrigado, Olavo. Obrigado por ter salvado a minha vida. E obrigado por salvar o nosso país. Até um dia.